Que farei para herdar a vida eterna? Capítulo 22. Todos serão tentados, tentação não é pecado. Ninguém diga quando tentado: eu sou tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele próprio não tenta ninguém. Mas cada pessoa é tentada quando é atraída e seduzida por seu próprio desejo. Então o desejo, quando concebido, dá à luz o pecado. Tiago 1, 13 a 15. As tentações serão despejadas sobre nós, pois por elas devemos ser provados durante o nosso tempo de graça na terra. Este é o testar de Deus, uma revelação do nosso próprio coração. Não há pecado em ser tentado, mas o pecado ocorre quando se cede à tentação. Testemunhos para a Igreja, volume 4, página 357. O que significa isso? Tentação é uma revelação de nossos próprios corações. Quando somos confrontados pela tentação, isso nos mostra o que poderíamos fazer ou faríamos, se não nos submetêssemos rapidamente a Deus. Mostra-nos o que a natureza de carne pecaminosa é capaz de nos levar a fazer. Natureza é esta, com a qual temos de lidar enquanto vivermos neste mundo. É por isso que Jesus também assumiu a natureza de carne pecaminosa, para que pudesse sentir nossas tentações. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Hebreus 4, 15. A tentação não é pecado. Jesus era santo e puro, contudo foi tentado em todos os pontos como nós, mas com uma força e poder que o homem nunca será chamado a suportar. Na sua bem-sucedida resistência deixou-nos um brilhante exemplo de que devemos seguir seus passos. Se formos confiantes em nós mesmos ou justos aos nossos próprios olhos, Deus nos deixará cair sob a força da tentação. Mas se olharmos para Jesus e nele confiarmos, chamaremos em nosso auxílio um poder que venceu o arquinimigo no campo de batalha, e em toda a tentação, ele dará um meio de escape. Quando Satanás vem sobre nós como uma avalanche, devemos enfrentar suas tentações com a espada do Espírito, e Jesus será nosso auxílio, e levantará por nós um pendão contra o tentador. O pai da mentira se abala, e treme quando a verdade de Deus, em poder ardente, lhe é lançada em rosto. Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 425. O irmão mais velho de nossa raça está ao pé do trono eterno. Atento a toda pessoa que volve o rosto para ele como Salvador. Conhece por experiência o que são as fraquezas da humanidade, quais as nossas necessidades, e onde está a força de nossas tentações, pois como nós, em tudo foi tentado, mas, sem pecado. Hebreus 4, 15. Está vigiando por ti, tremente filho de Deus. Estás sendo tentado? Ele te livrará. Estás fraco? Fortalecer-te-á. És ignorante? Esclarecer-te-á. Estás ferido? Há de te sarar. Ciência do Bom Viver, página 71. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo de necessidade. Hebreus 4, 16. Vem o príncipe deste mundo, disse Jesus, ele nada tem em mim. João 14, 30. Nada havia nele que correspondesse aos sofismas de Satanás. Ele não consentia com o pecado, nem por um pensamento cedia à tentação. O mesmo se pode dar conosco. Desejado de todas as nações, página 77. Há pensamentos e sentimentos sugeridos e suscitados por Satanás que atormentam até mesmo os melhores homens, mas se estes pensamentos e sentimentos não forem acalentados, se forem repelidos como odiosos, a alma não se contamina com a culpa, e ninguém é manchado por sua influência. Review and Herald, 27 de março de 1888. Satanás encontra nos corações humanos algum ponto em que pode obter apoio, algum desejo pecaminoso é acariciado, por meio do qual as suas tentações asseguram a sua força. Grande Conflito, página 623. Sem hesitar ou argumentar, precisamos fechar e guardar as entradas da alma contra o mal. Testemunhos para a Igreja, volume 3, página 324. Um pensamento impuro tolerado, um desejo pecaminoso acariciado, e a pessoa é contaminada e sua integridade comprometida. Testemunhos para a Igreja, volume 5,
página 177. Se não quisermos cometer pecado, temos de evitar o seu princípio. Cada emoção e desejo tem de ser mantidos em sujeição à razão e à consciência. Todo pensamento pecaminoso tem de ser instantaneamente repelido. Testemunhos para a Igreja, volume 3, página 324. Não dês lugar ao diabo. Efésios 4, 27. Nem por um momento reconheçais as tentações de Satanás, como estando em harmonia com o vosso próprio espírito. Fugi delas como faríeis do próprio adversário. Mente, Caráter e Personalidade, volume 1, página 32. Não procure se concentrar em seus pensamentos pecaminosos para tentar trazê-los em sujeição, mas sim eleve sua mente para algo celestial, e concentre-se nos pensamentos de Deus. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, destruindo as imaginações, e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. 2 Coríntios 10, 4 e 5. Os seus pensamentos devem ser levados em sujeição à vontade de Deus, e os seus sentimentos sob o controle da razão e da religião. A sua imaginação não lhes foi dada para que se lhe permitisse correr desenfreada de acordo com a sua vontade, sem nenhum esforço para restringi-la ou discipliná-la. Se os seus pensamentos forem maus, maus serão também os sentimentos, e os pensamentos e os sentimentos combinados constituem o caráter moral. Quando julgam que, como cristãos, não lhes é requerido restringir os pensamentos e sentimentos, vocês são levados sob a influência dos anjos maus, e convidam a presença e o domínio deles. Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 310. Não nos podemos permitir o agir por impulso. Não podemos baixar a guarda nem por um momento. Assaltados por inúmeras tentações, devemos resistir firmes, ou seremos vencidos. Ciência do Bom Viver, página 452. Satanás assume o domínio de toda a mente que não está decididamente sob o domínio do Espírito de Deus. Testemunhos para Ministros, página 79. Quem não deseja ser presa das armadilhas de Satanás, deve guardar bem as avenidas para o coração, evitando ler, ver ou ouvir qualquer coisa que sugira pensamentos impuros. Mensagens aos Jovens, página 285. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Salmo 101, 3. Aquele que encontra prazer em demorar-se em cenas de impureza, que condescende com o mau pensamento, com o olhar concupiscente, pode ver no pecado aberto, com o seu fardo de vergonha e esmagador desgosto, a verdadeira natureza do mal por ele escondido nas câmaras da alma. O maior discurso de Cristo, página 60. Porque como imagina em seu coração, assim é ele. Provérbios 23, 7. Quando a primeira sugestão ao erro for ouvida, erguei uma oração ao céu, e depois resisti firmemente à tentação. Filhos e Filhas de Deus, página 164. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando. Tiago 1, 6. O começo do ceder à tentação está no pecado de permitir que a mente vacile, seja incoerente com a vossa confiança em Deus. O maligno está sempre à espreita de uma oportunidade para desfigurar a Deus, e atrair a mente para o que é proibido. Se ele puder, fixá-la-á nas coisas do mundo. Procurará estimular as emoções, despertar as paixões, firmar as afeições no que não é para o vosso bem. Pertence-vos, porém, manter toda a emoção e paixão sob o domínio, em calma sujeição ao entendimento e à consciência. Então Satanás perde o poder de controlar a mente. Nossa Alta Vocação, página 82. Portanto, cingindo os lombos da vossa mente, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. 1 Pedro 1, 13 a 16. A influência do tentador não deve ser considerada desculpa para qualquer ato errado. Satanás rejubila quando ouve os professos seguidores de Cristo apresentarem desculpas quanto à sua deformidade de caráter. São essas escusas que levam ao pecado.
Não há desculpas para pecar. Um santo temperamento, uma vida como a de Cristo, são acessíveis a todo filho de Deus, arrependido e crente. O desejado de todas as nações, página 213. Fortalecei-vos no Senhor, e na força do seu poder. Efésios 6, 10. Apoie-se nele, e por meio de seu poder poderá apagar todos os dardos do adversário, e ser mais do que vencedor. Testemunhos para a Igreja, volume 4, página 213. Quando assaltados pela tentação, não olheis as circunstâncias, ou a fraqueza do próprio eu, mas ao poder da palavra. Pertence-vos toda a sua força. Escondi a tua palavra no meu coração, diz o salmista, para eu não pecar contra ti. Salmo 119, 11. Pela palavra dos teus lábios me guardei das veredas do destruidor. Salmos 17, 4. O desejado de todas as nações, página 77. O pai da mentira se abala, e treme quando a verdade de Deus lhe é lançada em rosto com todo o seu ardente poder. Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 425.